Olá, gente, bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam assistindo esse vídeo de manhã, né? Porque eu não perdi o meu bom dia. Mas, se for o caso, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A gente vai agora, já passamos pela prova da primeira unidade, né? A gente vai continuar o assunto da segunda unidade, porque ele ainda não acabou, né? Nós temos aí um bom caminho pela frente ainda. Nós vamos continuar agora com a reforma protestante, que é o assunto que vem logo depois do Renascimento e faz parte lá daquelas transformações que vão ocorrer na era moderna, né? Que vão mudar o pensamento, que vão mudar as estruturas da Europa durante esse período que a gente nomeia de modernidade. Pois bem, né, para a gente entender, como sempre, eu sempre faço esse paralelo porque é muito importante, a gente precisa traçar o contexto para o fortalecimento desse movimento aí chamado Reforma Protestante, né? Então, assim como o Renascimento, a gente precisa contextualizar, assim como tudo, na verdade. Nesse caso da Reforma Protestante, nós temos aí um contexto bastante parecido, porque ela acontece mais ou menos, ela é contemporânea ao Renascimento. Então, a Reforma Protestante, ela acontece principalmente porque aquele contexto do Renascimento começa a fazer com que as pessoas contestem alguns pensamentos que a Igreja Católica reforçava no período, né? Como a Reforma Protestante. O que seria a Reforma Protestante antes de mais nada, né? Seria uma transformação no pensamento religioso, no pensar a fé, que era pensada de uma forma totalmente diferente pela Igreja Católica durante a Idade Média e o início ali da modernidade, e a Reforma Protestante vem justamente para mudar essas estruturas. A Reforma Protestante é um evento extremamente importante porque, de certa forma, isso influencia a Europa nos próximos digamos, isso vai acontecer no século XVI, a Reforma Protestante surge mais ou menos no século XVI, as contestações no século XV, mas a Reforma Protestante oficialmente no século XVI. Mas essa reforma, esse acontecimento, esse evento, ele influencia de tal forma que hoje aqui em pleno século XXI, em 2020, a gente ainda passa pelas influências disso, né? Quem nunca passou em qualquer avenida, para vocês aí próximo, né? A Avenida do Marcos Frei 3, quantas igrejas protestantes tem no caminho quando você sai ali quando você sai do 2, eu acho que ali nem é 2, é 1, não sei. Quando você sai, entra na avenida principal do 3, depois da fábrica de colchões, né? Dali em diante, tem casas e uma igreja de cada denominação, né? Igrejas protestantes. Então, o fortalecimento desse movimento acaba influenciando até hoje, né? As pesquisas falam que em determinado momento o número de protestantes vai superar o número de católicos. E o Brasil sempre foi um país assumidamente católico desde a da colonização. Mas voltando ao contexto, né, nós temos aí uma contestação dos pensamentos da Igreja Católica, principalmente naquilo que se referia às práticas que essa igreja, as atitudes que essa igreja tinha em relação à população em geral. Primeiro, era um culto muito, como eu posso dizer, um culto muito complicado. Além das missas serem todas em latim, existia um distanciamento entre o fiel e Deus, né? Você tinha muitos intermediários até que oficialmente essa pessoa comum chegasse a Deus, né? Isso sem contar o fato que, apesar de ser baseado nos pensamentos cristãos, apesar da Igreja Católica ser de influência do cristianismo, ter como influência o cristianismo primitivo, né, já que surgiu a Igreja Católica, ela surgiu logo ali no período de declínio de Roma, né, logo depois de todos aqueles eventos que envolvem a vida de Jesus. O pensamento da igreja estava muito distante do que o cristianismo pregava, principalmente no que concernia a acumulação de riquezas, né? Quem é mais religioso que eu sabe, por exemplo, que diversas passagens do Novo Testamento existe ali a questão da pobreza, né? De você não valorizar a riqueza e sim a fé e etc. Isso não acontecia na Igreja Católica da Idade Média, do início da Era Moderna. Na verdade, em nenhum momento, né? Venhamos e convenhamos. Isso não acontecia.
certo? Então, a Igreja Católica era uma das principais senhoras feudais, era uma das principais, isso era eu tirando uma formiga, uma das principais detetoras das riquezas na Europa. Então, isso já batia de frente, né? E aí, diversos estudiosos, diversas pessoas, principalmente, por isso que eu digo, né, o Renascimento, o período do Renascimento é o contexto da Reforma Protestante, porque a gente tem o humanismo. Então, durante a contextualização do humanismo ali com o Renascimento, a gente também tem o nascimento dos primeiros pensamentos que vão levar posteriormente à Reforma Protestante. Então, aquele humanismo que eu explico lá no início dos vídeos sobre o Renascimento, ele cabe também perfeitamente aqui. Por exemplo, nós temos aí como um dos personagens disso, Erasmo de Roterdã, que escreveu a Elogia à Loucura, e ele critica justamente isso daí, essa dificuldade de se alcançar a fé sem a necessidade de diversos intermediários como a Igreja Católica compunha. Então, a fé deveria se manifestar de formas muito mais simples do que uma missa enorme toda em latim, uma dificuldade enorme de alcançar o Criador, né, segundo o pensamento dele. Então, essas eram críticas bastante contundentes. Isso sem contar o fato que a Igreja Católica condenava diversos pecados, colocava no patamar de heresia, mas ela os cometia, como, por exemplo, a venda de relíquias, diversos religiosos que quebravam o voto de castidade, a cobrança das indulgências, que é aquilo de você comprar o perdão, em vez do perdão vir diretamente do seu arrependimento, você compra o seu quinhão no céu, né? Ah, não, tô arrependido. Tá certo, você me paga, você me dá um terreno de não sei quantos mil acres e o seu pecado está perdoado. Então, isso daí que é indulgência, né? Esse tipo de comportamento dentro da Igreja Católica começa a ser cada vez mais criticado e cada vez mais reprovado. E com o humanismo isso se intensifica. Mas o contexto não fica só nessa coisa aí do pensamento. A gente tem um contexto um pouco mais prático, né? Um pouco mais tátil, que é a questão, por exemplo, o que é que fortalece a imposição de um pensamento? O fato das pessoas não conseguirem ter acesso a outras ideias, certo? E aí, nesse mesmo período, nós vamos ter uma maior difusão dos livros. Como assim uma maior difusão dos livros? Lembra que a gente fez aquele texto da biblioteca? É aquilo dali. Mais pessoas começam a ter acesso aos livros. Por quê? Num primeiro momento, as pessoas mais ricas é que conseguem esse acesso, porque os livros eram caros, eram feitos todos à mão pelos monges copistas. Só que no século XV aparece uma inovação tecnológica que vai ajudar a diminuir o tempo de produção dos livros, a chamada prensa de Gutenberg, essa máquina daqui, né? A prensa de Gutenberg é uma inovação muito interessante, porque ela começa a utilizar os chamados tipos móveis. O que seriam esses tipos móveis? Seria um estilo de um carimbo de cada forma, várias letras, né, das letras do alfabeto, de várias formas, com acento, sem acento, maiúsculo, minúsculo, vírgulas e etc. e tal. E você poderia mexer esses tipos à vontade nessa prensa de Gutenberg que eu mostrei para vocês. Então, os textos, eles seriam impressos com um pouco mais de velocidade. Consequentemente, os livros se tornam uma coisa mais fácil de se encontrar no mercado. Isso faz com que mais pessoas tenham acesso. Consequentemente, principalmente nesse caso, nós vamos ter aí diversos exemplares da Bíblia lançados no mercado. E mais pessoas se interessam a buscar interpretações próprias da Bíblia sem necessidade, por exemplo, de passar pelo atravessador, por assim dizer, né? Pelo atravessador não, pelo secretário de Deus, no caso um padre, um religioso. E aí também nós vamos ter um movimento pela tradução desses textos. Então, mais pessoas têm acesso aos textos traduzidos também. E isso auxilia nessa transformação de pensamento.
Gente, eu vou parar aqui, mas eu vou passar uma atividade para vocês, certo? Na página 324 do livro de vocês. Então, assim, leiam a 322 e 323 para vocês contextualizarem isso que eu falei. E na videoconferência a gente continua o conteúdo, certo? Beijo e tchau, até a próxima videoconferência.